Iniciar aqui. Então, mais uma vez aí, boa tarde a todos, bem-vindos de volta. Nosso segundo encontro dessa terceira etapa do grupo de leitura Tardes com Platão. Agora a gente está lendo, né? Como a gente falou no primeiro encontro, a gente está terminando aí uma leva de diálogos que falam sobre aquilo que eu tenho chamado de erótica pedagógica, como central para a gente compreender a questão da filosofia em sua origem, né? Dada aí a origem da filosofia em Sócrates e depois aperfeiçoada em Platão. Então, a ideia é a gente, com o Lísias, fechar um pouco essa temática, que começou lá com Fedro, a gente viu isso com o banquete, agora vamos ver com Lísias. O Lísias, uma parte mais interessante em termos de filosofia, porque vai falar exatamente sobre o termo philos, né, filia, em grego, que quer dizer isso, que geralmente a gente traduz por amizade, mas filia tem um espectro muito amplo de significados possíveis, né? Então, a ideia é a gente perceber como é que, na filia, o grego estava querendo acentuar toda a gama de sentimentos, de predisposições e de atitudes que envolvem as relações humanas, né? Uma coisa que eu não havia comentado no encontro passado necessariamente, né, quando eu fiz a introdução, a gente na introdução deu um enfoque especial para a questão pedagógica, né, dando aí sequência a essa leitura desses 3 diálogos. Então eu procurei mostrar como é que essa filia ela se processa em termos erótico-pedagógicos, mas é bastante interessante como é que isso se processa também em termos políticos, tá? Inclusive foi uma das temáticas que eu estava trabalhando agora na disciplina de filosofia política, de como é que, ao que parece, a filosofia política, né, principalmente lá na origem com Platão e Aristóteles, mas também ao longo do século XIX, o século XX, né, esses últimos séculos que configuram, por assim dizer, a nossa época contemporânea, né, aquilo que nós vivemos aí como crise da modernidade, pós-modernidade, a ideia de que está no centro da política a distinção possível entre os amigos e os inimigos, né? Ou aquilo que a gente poderia dizer como sendo a distinção possível em termos de nós e os outros, tá? Vocês têm visto bastante essa questão ser levantada por diversos debates políticos contemporâneos, e vejam como é que o tema, né, propriamente aí da filia, que havia sido colocado lá na República do Platão como algo central para a dinâmica de constituição da classe governante da cidade e do modo como essa classe governante precisa saber diferenciar os amigos dos inimigos, sobretudo para poder abrigar os amigos internamente, né, aqueles que fazem parte da comunidade, e abrigar os inimigos externamente, ou aqueles que, em certa medida, colocam em xeque, colocam em ameaça a convivência da comunidade, né, a convivência dessa cidade, né, da polis grega. Então, a ideia do amigo, da amizade, ela está, de algum modo, sendo central para a gente poder entender diversas dinâmicas, né, da vida humana, e eu fiz referência à questão da educação no encontro passado, e queria fazer referência à questão da política também, hoje, tá? Para a gente perceber que medida, né, a leitura, por exemplo, de um diálogo tão antigo quanto Ulisses, nos permite ter uma ideia de quais são as dificuldades que giram em torno da temática acerca dos amigos e inimigos, também em termos políticos, né?
e por que, via de regra, a gente encontra ainda essa sanha de guerra civil quase, né, de uns contra outros, colocando, às vezes, parte significativa da própria sociedade na qual se vive, na própria nação em relação à qual se está inserido, colocando uma parte dessa própria sociedade, dessa nação, como inimiga, né? Dado que a ideia do inimigo deveria ser alguém de fora, né, que ameaça a vida em comunidade. Muitas das teorias atuais, né, principalmente no século XX, direcionaram a ideia do inimigo para algo interno, né, de modo a favorecer uma ideia de guerra não apenas exterior, né, de um determinado país, de uma determinada comunidade, contra as ameaças de fora, mas, inclusive, uma política de guerra interna, né? Então, isso é bastante significativo, porque ela se atenta exatamente a esses conceitos, a essa delimitação do que seria possível dizer o nós contra eles, ou, em termos conceituais, aquilo que seria a amizade e a inimizade, né? Ou o inimigo, o adversário, em última análise. Tá legal? Então, só para vocês terem aí uma ideia da gama de aspectos que podem ser abrangidos por uma discussão, talvez até bastante fundamental, como essa que o Platão vai apresentar para a gente no Lises. Tá legal? Aí a gente viu... a gente leu um pouco no primeiro encontro, né, até porque a gente se dedicou a fazer uma espécie de introdução, principalmente para aqueles que não conheciam nem o projeto, nem o Platão e nem o Lises, né? Então a ideia foi tentar fazer uma apresentação geral para vocês. E a gente leu aí nessa primeira cena que o Platão retrata do encontro do Sócrates com essas principais personagens aí que vão compor o diálogo, o percurso daquilo que seria, propriamente dito, a caracterização que o Platão faz do filósofo, né? O Sócrates em movimento, o filósofo sempre é aquele que está em busca de, e a gente vê como é que o Hipótales, né, que é o interlocutor aqui de ocasião, no caso, com o Sócrates, vai tentar convencer o Sócrates a parar a caminhada que ele estava fazendo, para que ele possa conversar com os jovens que estão ali, né, se exercitando em um determinado lugar, que é chamado de palestra, né? Em grego, o termo palestra corresponde àquilo que hoje nós chamaríamos de um ginásio, mas não necessariamente um ginásio como aquele lugar que se exercita apenas fisicamente, mas também um lugar que se exercita por meio de conversas, né? Então, eu falei um pouquinho sobre como é que é difícil, né, a gente ter essa noção hoje em dia, né, de um espaço em que você fizesse ginástica e ao mesmo tempo conversasse de filosofia, né? É uma coisa assim meio absurda de se pensar hoje em dia. E a ocasionalidade dos encontros que ocorriam nesses ambientes, né, que na verdade não era um ambiente fechado, não era uma instituição, era simplesmente um lugar, tipo uma praça, em que as pessoas se reuniam, e nesse lugar elas não se reuniam apenas para se exercitar, mas também para conversar, para dialogar. E conversa e diálogo, no intuito que está sendo trazido aqui por essa representação do Platão, tem a ver exatamente com a discussão de ideias, né? É como se você, no mesmo ambiente que é possível se exercitar fisicamente, fosse capaz também de discutir sobre religião, sobre política, sobre filosofia, enfim, né? Então, é estranho para a gente pensar nesses ambientes, porque a gente costuma separar esses ambientes, né? O momento específico para o exercício físico e o outro momento específico para a conversa, né? Aí eu dei, inclusive, um exemplo, como, por exemplo, as mesas de bar, né? Você, por exemplo, pode ter um determinado bar que
costuma-se encontrar determinadas pessoas. Então, é muito comum você, por exemplo, ter alguns bares que você sabe certamente que vai encontrar fulano de tal no dia tal, né? Porque ele vai estar ali tal hora, bebendo a cervejinha dele, conversando com os amigos, e às vezes essa conversa não é apenas uma conversa jogada fora, né? É conversa mesmo que estende até para algumas temáticas mais profundas e tal, mais polêmicas, inclusive. Então, a ideia desses espaços era um pouco a ideia da mesa de bar, né? Em que você simplesmente é um lugar que você vai chegando, as pessoas às vezes vão chegando, e vão conversando, né? Não necessariamente apenas só conversando também, porque falta a mesa de bar, né? A ideia do exercício, né? Então, a gente de fato tem muita dificuldade de entender como é que funcionariam esses espaços, o que é uma pena, né? Porque seria bastante interessante que a gente tivesse a possibilidade de ter no mesmo lugar, né, a possibilidade de se exercitar em comum, né, com outras pessoas, com amigos, parceiros, se exercitar fisicamente, mas também ter ali um momento para conversas mais reflexivas e mais intelectuais, né? Talvez um ambiente como esse me animasse a fazer exercícios físicos, né? Porque, de fato, o ambiente de academia como ele é hoje não é nada convidativo. Então, a gente viu um pouquinho sobre essa questão, né, de como é que esse ambiente é retratado pelo Platão, como é que o Sócrates é seduzido pelo Hipóteles para que ele pare a caminhada dele para conversar um pouco lá com os jovens, e o Hipóteles seduz o Sócrates para convencê-lo a ficar, exatamente mostrando que é um lugar onde existem belos jovens, né, essa é a primeira característica. Depois, que esses belos jovens se exercitam em discurso, né? A gente viu como é que a ideia lá dessa conversa, né, do exercício da conversa, para o Sócrates era fundamental. Então não basta ser belo, jovem, né? Não basta ter juventude e não basta ser bonito, é preciso que você goste de conversar também. Isso para atrair o Sócrates, né? E por último, é preciso, a pergunta central aí que o Sócrates coloca para o Hipóteles era saber qual deles era o mais belo, né? Qual deles era Kalós. E o Kalós aí tem a ressonância daquilo que o grego entendia, não apenas como uma beleza física, né? Mas também como aquele que teria a melhor propensão a ser educado. Então, veja, se é um espaço de conversa, né, se é um espaço de exercício, a ideia é que nesses ambientes o processo educativo se realizasse. E Sócrates, como aquele que é mais velho e, portanto, aquele que se coloca como amante, né, como a gente viu lá no banquete, no caso do banquete, aquele que se coloca como amante vai buscar nos mais jovens, que vão ser os amados, aquele tipo de disposição necessária para educá-los, né? Então, dado o contexto erótico-pedagógico, a gente percebe, né, exatamente por essa carga do eros, é que a gente percebe que o processo educativo ele não pode ser feito contra a vontade, né? Ele não se realiza contra uma determinada disposição que não se tem, né? A ideia é exatamente que só há educação, só é possível educar, né? Portanto, a pedagogia ela só é possível se você tiver a determinada disposição erótica para isso, né? E a gente viu em que medida essa disposição erótica é trabalhada pelo Platão no banquete, como uma disposição do mais velho para o mais novo, em vista exatamente da beleza que configura, por assim dizer, toda a possibilidade de aquele jovem aprender com esse mais velho tudo aquilo que ele possa ensinar. Então, a ideia exatamente dessa pedagogia é ter sempre à disposição jovens abertos a aprendizado, né? Jovens abertos ao conhecimento, como a gente poderia dizer hoje. Então, isso atrai o Sócrates, né? Não só que existam ali jovens bonitos, não só que existam ali exercícios de conversa, mas que, de fato, seja possível, pela reunião dessas duas coisas, encontrar qual é o mais belo dos jovens. Tá legal? E a gente viu, né, deixamos em suspenso isso,
como é que essa pergunta constrange o Hipótales, né? O Sócrates pergunta, né, depois de todas essas perguntas que ele faz ao Hipótales, e, em certa medida, se colocando como resistente a ficar ali, né? Ele, de fato, não gosta de perder tempo, né, o Sócrates. Então, para ele poder ficar ali e ficar conversando, é necessário que tenha alguma coisa de valor, né, que ele possa tirar daquela conversa. Então, para ficar ali, é preciso que ele tenha a resposta da sua última pergunta, que é, afinal, quem é o jovem mais belo da situação? E aí, quando o Hipótales se sente envergonhado pela pergunta, ele denuncia aquilo que, a princípio, seria a sua própria opinião, tá legal? Então, a gente parou aí e a gente vai ver exatamente agora, na leitura, como é que essa resposta insere toda a temática do diálogo, tá? Toda a temática do Ulisses. Tá claro até aí? Tranquilo para vocês? Tem alguma coisa que vocês queiram voltar aí do que a gente viu? A gente parou aí em 204b, tá? Então, para quem está com o texto aí, vamos retomar em 204b. Acharam? Logo no iniciozinho lá do texto. Então, o Sócrates, de fato, já estava quase seduzido, né, em ficar na conversa, né? Resolves-te a acompanhar-me, falou, para veres o que estão lá dentro, né? Aí dentro, é a pergunta que o Hipótales faz ao Sócrates. Sim, porém, antes folgaria de saber qual deles é o mais belo, né? Essa é a última pergunta que o Sócrates quer fazer, né? Quer saber para poder, de fato, convencê-lo, afinal, a ficar. E aí começa a descrição do Platão, tá? Ele diz, e a tua, Hipóteles, perguntei, qual é? Né? Então, o Hipóteles diz que cada um tem uma opinião acerca do mais belo, e o Sócrates, então, rebate novamente essa colocação do Hipóteles, querendo saber qual é a opinião do Hipóteles. Né? Então, ele não quer saber a opinião em geral, tá? Isso é um recurso bastante comum nas conversas do Sócrates com os seus interlocutores, porque, a princípio, o processo educativo, e aqui mesmo no caso do Hipóteles, o interesse do Sócrates sempre é um interesse educativo, tá? Então, de se posicionar com os seus interlocutores, sempre em vista de conseguir apresentar algo, né, que eles possam ter como uma contribuição ética para a sua reflexão e para o seu comportamento. A pergunta do Sócrates, então, se dirige sempre ao seu interlocutor. Então, dificilmente o Sócrates está interessado no que as pessoas em geral pensam. Ele está interessado quase sempre naquilo que aquele interlocutor que está conversando com ele pensa. Então, o Sócrates pergunta, e a tua, Hipóteles? Perguntei, qual é? Né? E a tua opinião? Né? Falei aí que opinião em grego é doxa. Né? Doxa é um termo muito interessante em grego, porque ela tem um vocábulo em português que pode servir para traduzir, né? Que é parecer. Parecer, em português, tem as duas ideias que estão contidas aí na ideia de doxa. Que doxa, né, vem de doquei. Doquei é exatamente aquilo que me parece ser. Então, se algo me parece ser, aquilo está me aparecendo, ou seja, tem uma aparência para mim, né? Eu estou avaliando alguma coisa, eu vou avaliar alguma coisa de acordo com aquilo que ela me apresenta. Então, doxa tem a ver, primeiro, com alguma coisa que me aparece, e segundo, o julgamento que eu faço em cima disso que me aparece. E parecer, em português, tem a mesma ideia, né? Parecer tanto é aquilo que me parece ser de uma determinada forma, quanto parecer também é aquilo que você emite acerca de alguma coisa, né?
Então, você pode emitir um parecer acerca de algo, de alguma situação, um juiz ou um burocrata pode emitir um determinado parecer. Por quê? Porque esse parecer é um juízo, né? É uma formulação, é um pensamento que você produz em cima das coisas tal como elas te aparecem. Tá? Então, essa ideia é muito rica, né, do doxa e do parecer em português, porque dá a ambiguidade de todas as opiniões. Porque geralmente a gente entende doxa como opinião, né? Na tradução que a gente geralmente faz, e o próprio Carlos Alberto Nunes traduz por opinião, opinião tem essa riqueza toda que geralmente a gente perde, né? E é bastante importante, porque a gente estava falando de política há pouco tempo, e no âmbito da política, a gente sempre lida com a opinião, né, das pessoas, né? E o embate dessas opiniões. Então, opinião, o que é? A opinião sempre está fundamentada naquilo em relação ao que aquele que está falando está se baseando, e, portanto, está baseado sempre na forma como as coisas lhe parecem ser, tá legal? Então, essa característica, né, de sempre parecer a alguém de uma determinada maneira é parte integrante das opiniões, e é por isso que o Sócrates sempre se baseia na opinião enquanto opinião, exatamente como algo que é pertencente a alguma pessoa, né, e não necessariamente uma opinião geral. Tá? E a tua hipótese, perguntei, qual é? Desejo conhecê-la. Tá? Então, isso é a ideia do Sócrates, a gente vai ver como é que isso é forte para o Sócrates no diálogo que ele está tendo com o Hipóteles. Aí o Platão continua fazendo a descrição. A essa interpelação enrubesceu, né? Ficou pálido, ficou vermelho, né? Pálido não, mas ficou vermelho, de vergonha, de timidez, né? E a ideia de interpelação aí, né, de questionar, ele foi questionado pelo Sócrates. Em grego, a palavra que indica pergunta, né, ela tem uma formulação muito próxima do eros, né? A palavra aí utilizada para interpelação é erotetes, né? Então, veja, é da família da palavra eros, a própria palavra que o grego utiliza para pergunta. Tá? Há muito poucos estudos sobre isso, mas a ideia é que tenha, de alguma maneira, uma proximidade entre o exercício de perguntar algo, pelo desejo, portanto, de saber, né, e o desejo erótico, né, que a gente pode tentar aí aproximar de alguma maneira. E não por acaso a dialética socrática é feita exatamente como uma erótica, né? Então vejam que está, de certa maneira, interligado, né? Como se fosse uma filosofia da pergunta, uma filosofia do questionamento. Ou, em última análise, né, a própria filosofia é, portanto, questionamento, perguntar, erótica. Então lhe disse, não é preciso que me declares. Isso é o Sócrates percebendo que o Hipóteles havia enrubescido, e aí ele diz, não precisa me declarar, Hipóteles, filho de Jerônimo, se amas ou não amas alguém, pois verifico que não somente amas, como já te encontras bastante adiantado no caminho do amor. Olha que coisa. Em tudo mais, e olha que interessante que ele resgata uma ideia que aparece lá no Fedro e no Banquete, e por isso que esses diálogos eles estão interligados, em tudo mais posso ser incompetente e de nenhum préstimo, né, e de nenhum valor, mas este dom recebi da divindade, conhecer à primeira vista quem ama ou é amado. Então, mais uma vez aí, o Sócrates volta àquela ideia de que ele possui um determinado tipo de conhecimento. Que tipo de conhecimento é esse? Ta erotica, como vai dizer os gregos, né? E ta erotica é o quê? É o conhecimento sobre as coisas do amor, né? As coisas relativas a Eros. Então, já de cara, né, no momento em que o Sócrates questiona o Hipóteles, veja como é rico essa imagem, né?
No momento em que o Sócrates questiona o Hipóteles, ou seja, dirige a ele uma pergunta, né? E essa interpelação, né, erotetes, né, ela já traz uma carga de relação erótica, inclusive, entre eles. Nesse ato de perguntar, nesse ato de interrogar, o Hipóteles, que é interrogado, enrubesce. É como se o Sócrates, por meio do questionamento, ele se pusesse como sedutor. E o Hipóteles, ao ter que responder, ao ter que prestar contas de si mesmo, ele se envergonha, ele entra em timidez. É como se o questionamento, é como se a pergunta, por mais simples que seja, ela nos denuncia. E ao nos denunciar, ela nos abre. E muitas vezes nos abre naquilo que nós queremos esconder. Então veja como é rica essa descrição que o Platão está fazendo em termos de Eros, para poder caracterizar qual é o saber que o Sócrates possui e, portanto, qual é o saber que a filosofia tem na sua origem. Esse tipo de saber é o saber que faz, que permite com que dois seres humanos, no momento em que interagem através da pergunta, através do questionamento, se abrem a si mesmos. E essa abertura a si mesmo é o que, no fim das contas, o Sócrates chama de filosofia como o conhecer-se a si mesmo, né? E por isso que a gente só conhece a si mesmo por meio do diálogo. Entende? A verdade, inclusive, ela só se mostra por meio do diálogo. Por quê? Porque é no exercício da pergunta e da resposta que nós passamos a nos conhecer. É exatamente nesse exercício reflexivo e questionador que nós nos abrimos, que nós nos desnudamos, né? Que essa abertura através da resposta vai permitindo com que nós, por meio da resposta que nós oferecemos, e às vezes até por meio da reação do corpo, como é o caso do Hipóteles, ele nem responde ainda, mas só pelo tipo de pergunta que o Sócrates faz e pela reação física que ele tem, o Sócrates consegue perceber um determinado tipo de opinião nele, né? Um determinado tipo de descoberta naquilo que de fato está na alma do Hipóteles e que ele ainda nem sequer pronunciou. Tá legal? Então veja que essa é uma caracterização que o Platão faz aí bastante rica acerca do que significa o erotismo em termos de questionamento e em termos de autoconhecimento, portanto, em termos de autodesnudamento, né? Autorrevelação. Fala aí, Sérgio. César, esse enrubescimento, essa certa vergonha ou constrangimento de se abrir, mas para que tipo de saber? Quer dizer, por que o constrangimento? Quer dizer, por que se abrir um saber coloca constrangimento? Qual é a questão constrangedora de se abrir para um saber? No fundo aqui, né, essa questão do saber em si, ela seria mais abrangente, né? O que o Platão está retratando aqui nesse pequeno diálogo do Sócrates com o Hipóteles é uma coisa bastante pessoal, né? Então, não está ainda em questão necessariamente o saber como algo que seria próprio a todo ser humano, vamos colocar dessa maneira, né? Algo mais geral, algo mais fundamental até para o próprio ser humano, né? Sou eu que estou fazendo essa relação para a gente poder perceber como é que o Platão, com isso, caracteriza a filosofia e, portanto, a imagem que ele faz do Sócrates como alguém que, por meio do diálogo, exercita o autoconhecimento, aquilo que ele chama de conhecer a si mesmo, né? Mas, na cena aqui em específico, o que está em questão? É mostrar como é que, por meio da pergunta, nós podemos ser desnudados, né? E nesse desnudamento, né, nessa denúncia de nós mesmos por meio da pergunta, é que, através da resposta, nos permite autoconhecermos. E aí, claro, às vezes o autoconhecimento que vem de acordo com determinadas perguntas, ele vem em medida de algumas informações ou em medida de alguns atos ou algumas opiniões que nós não queremos revelar.
Então, às vezes, pode ser até que nós tenhamos determinado conhecimento acerca daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos, e o caso do Hipóteles vai ser esse, ele tem ciência de que ele ama, tá? A ideia vai ser essa, ao longo desse intercurso aqui entre ele e o Sócrates, ele sabe que ele ama, e ele não queria revelar isso para o Sócrates. Então, a ideia da vergonha que ele sente aqui nesse momento tem a ver exatamente com o poder que a pergunta tem de nos revelar. E, portanto, se ela revela algo que nós não sabemos, ela tende ao autoconhecimento. Mas, se ela revela algo que nós não queremos que os outros saibam, então ela pode ser uma arma, né? E uma arma aí no âmbito ético da coisa, né? Um instrumento, digamos assim, para o combate moral, o combate ético, e até um combate político também, de fazer a denúncia de determinados tipos de posicionamento, determinados tipos de opinião, né? Então, de um modo mais abrangente, a gente pode entender esse momento, né, da timidez do Hipóteles exatamente como a descrição de que, por meio da pergunta, é preciso que no momento da resposta, se revele. E o que o Hipóteles não gostaria era exatamente nesse momento de se revelar, né? Porque ele já sabe. Então, não está aqui em jogo a questão do autoconhecimento. Está em jogo aqui a posição dele frente a outros e o determinado ocultamento que ele gostaria de fazer acerca de determinadas opiniões. Isso é muito comum, por exemplo, às vezes, quando alguém coloca umas perguntas assim indecorosas, né? Vocês já viram que tem, às vezes, determinadas situações em que você é pego, né, por alguma pergunta indecorosa que você não gostaria de responder, ou não responder sinceramente, ou às vezes até porque você vai tentar ludibriar, né, por meio de uma resposta. Você também não vai se sentir bem. Então, de alguma maneira, aquela pergunta foi indecorosa, foi incômoda, porque te obriga a revelar uma coisa que você não gostaria, né? Então, não necessariamente sempre o diálogo traz a ideia do autoconhecimento. Ela traz também essa ideia da disputa, né? Das imagens que a gente sustenta socialmente e que, às vezes, a gente não gostaria que essas imagens fossem quebradas, né? Ou, pelo menos, desvirtuadas por determinadas perguntas feitas em um momento errado. Consegue captar isso? Esse constrangimento teria a ver com o fato de ele não querer revelar a preferência dele para determinada pessoa? Sim. Isso é um constrangimento para ele, apontar algo ao qual ele já está, vamos dizer, amorosamente ligado. Uhum. Mas não necessariamente em vista do tipo de pessoa. A gente vai ver aqui que a vergonha dele não é em vista do que ele ama, né? Mas de Sócrates. Ele não queria revelar isso para o Sócrates, entende? Então, a ideia foi exatamente o perguntador, né? Não era o assunto, não era necessariamente a vergonha dele, não estava relacionado ao assunto, porque a gente vai ver na sequência que ele fala a beça sobre esse assunto, né? Na verdade, ele enche os ouvidos do Ctesipo sobre esse assunto. Então, ele fala muito sobre esse assunto. Todo mundo que o conhece sabe sobre esse assunto. Ele não queria era revelar isso para o Sócrates. E aí a gente pode tentar entender, subentendido aqui, alguma vergonha que o Hipóteles tenha com a própria persona do Sócrates, né? Com a própria presença do Sócrates ali, não só enquanto questionador, mas também enquanto educador, né? Então, em certa medida, quando o Sócrates se posiciona como esse conhecedor dos amantes, né? Conhecedor daqueles que amam, o que o Hipóteles, no fim das contas, está querendo era esconder isso, né? E ele acaba não conseguindo. Então, a ideia não é nem pelo objeto daquilo que ele está querendo esconder, é mais pelo próprio perguntador mesmo. Ele parece que ele quer esconder isso, era do Sócrates, né? Mas ele acaba não conseguindo. Beleza? Então, vejam como é rica, né, essa descrição aí que o Platão faz, apenas nesse trecho, para poder mostrar a dinâmica do erotismo, né, de tudo isso que a gente tem chamado aí de o diálogo enquanto fundamento erótico da filosofia. Tá?
Ele continua, né? Então, o Sócrates aí continua esclarecendo como é que o Hipótales ficou. A essas palavras, mais corado ainda, ele se mostrou, né? Então, falou Ctesipo, né? Lembrem que estava o Hipótales e o Ctesipo juntos, e o Ctesipo, então, agora toma a palavra para poder esclarecer, de alguma maneira, aquilo que o Hipótales, o que está acontecendo com o Hipótales, né? Então falou Ctesipo: acho engraçado, Hipótales, ficar escorado e demorares em revelar a Sócrates o nome. Veja que o Ctesipo, ele não entende muito bem o que aconteceu com Hipótales. Essa reação do Hipótales, em certa medida, é uma reação inesperada para o próprio Ctesipo, percebe? E, ao que tudo indica, essa reação foi exatamente por causa da persona do Sócrates, por causa da presença dele. Corado e demorares em revelar a Sócrates o nome. Mas, por pouco que se ponha a conversar contigo, vais aturdi-lo só de ouvir-te falar nele. Né? Nele, ou seja, naquele que o Hipótales ama. Então, qualquer momento de conversa que você pare para poder conversar com Hipótales, ele vai encher o teu ouvido de assuntos acerca dessa pessoa que ele ama. Nós, pelo menos, Sócrates, já nos deixou quase surdos com os ouvidos cheios de lises. Né? Aí o Carlos Alberto Nunes traduz para o líside, tá? Mas o termo melhor para essa tradução do termo grego é lisis mesmo, tá? Lisis sem esse DE no final e um S aí no final, tá? Então, geralmente eu estou chamando aí o diálogo de lisis e a personagem também, ela vai ser chamada de lisis aqui, tá? Não líside, como está aí escrito. Então, quase surdos e com os ouvidos cheios de lises, né? E quando bebe, o seu tanto é quase certo acordarmos com a impressão de que ouvimos o nome de Lises. Né? Olha aí, até em contextos de simpósio, né? Até em contextos de banquete, quando bebe, né? E aí ele bebe a sua parte, a gente vai ter a impressão, né, de tanto ouvi-lo falar, que ao acordar, a gente acorda com o nome de Lises, né? Mas o pior não é o que ele nos conta em prosa. Em prosa aí, em grego, é diegetai, né? Diegetai é um termo para narração, tá? Então, o que ele está dizendo aqui, ó, isso não quer dizer necessariamente porque ele naquilo que ele nos conta, né? Em termos de histórias sobre Ulisses, tá? O pior, então, não é aquilo que ele nos conta em termos de histórias, quando conversa. Apesar de ruim, poderia passar, né? Então o Ctesipo ainda fala, ó, essas histórias são muito ruins, né? Essas histórias que o Hipótales conta, inclusive. E quando nos inunda com poesias e outras composições? Então, veja, o não satisfeito, o Hipótales, de ficar enchendo o ouvido dos seus amigos com histórias acerca do Ulisses, o Hipótales também faz composições poéticas. Né? E aqui a carga da afirmação do Ctesipo é ainda maior em grego do que aquilo que o Carlos Alberto Nunes traduz. Né? O Carlos Alberto Nunes traduz aí, e quando nos inunda com poesias, na verdade, no grego está dizendo e quando ele nos ataca. O termo aí é bastante ofensivo e violento até, para poder denunciar exatamente o peso da agressividade disso que os amigos do Hipótales são obrigados a ouvir por causa do Ulisses, percebe? E aí, se as histórias eram muito ruins, a gente pode imaginar que os versos também, e talvez até piores, né? Porque eram tão agressivos aos ouvidos que, de fato, traz essa conotação, né, violenta nas próprias palavras do Ctesipo quando ele descreve esse tipo de situação, né? Então, e quando nos inunda com poesias e outras composições? Porém, o que chega a ser intolerável, então, quase todas as situações são intoleráveis, de histórias, de poesias e tal. Mas o que chega a ser quase intolerável é pôr-se a cantar em louvor do seu bem-amado.
Então, não basta ele contar histórias sobre Ulisses, não basta ele fazer versos inspirados no Ulisses. O pior, o quase intolerável, é ele ficar cantando louvores ao bem-amado, né? Ficar cantando louvores ao Ulisses, tá? E aí você tem algumas diferenças terminológicas que eu achei bastante interessante identificar, claro, para aqueles que queiram estudar um pouco melhor sobre essa questão da poética grega, né, sobre como os gêneros literários se diferenciam na Grécia Antiga também. Se a ideia da prosa diz respeito à diégesis, né, como narração, portanto, como história, né, em última análise, as poesias se dizem poiemata, né, aquilo que em grego vai ser referenciado aí a poiesis, né, que é o termo que a gente já viu lá no banquete, que aparece, ao mesmo tempo significando aquilo que se faz e a produção de versos, né? Poiesis é, ao mesmo tempo, uma palavra que significa tudo aquilo que o ser humano é capaz de produzir e, especificamente, a capacidade que o ser humano possui de produzir versos, tá? E por isso a gente, hoje em dia, utiliza muito mais a palavra poesia para falar exatamente sobre a capacidade de produzir versos, muito mais do que a capacidade de produzir em geral, né? Mas qualquer pessoa que produza um vaso, né, que produza uma roupa, né, que produza uma casa, eles estariam fazendo poesia em termos grego, percebe? Em termos de grego, todos eles realizam uma ação poética, né? Portanto, uma ação de poesia. E aí, claro, com os usos, passou-se a utilizar poieses, né? Poesia, apenas para a composição dos versos. Então, temos a prosa, temos o diégesis, né? A narração, a narrativa, temos a poiemata, né? A poieses, as poesias, e as composições, né? Que em grego vai ter a referência ao termo aeido, né, que vem lá do aedo, né, aquele que fazia as declamações dos versos, e vai dar também as nossas odes, né, que são aqueles tipos de poesia que eram para serem cantadas, né? Então, as odes têm essa ideia vinda aí do grego de serem determinados tipos de poemas que eram acompanhados por música, né? E, portanto, eram destinados a serem cantados, tá? Então, não eram simplesmente versos rimados, versos metrificados, mas também eram cantados, né? Eram acompanhados de música, em última análise, tá? Então, é isso que o Ctesipo está falando. O Hipótales utilizava todos esses recursos poéticos, em última análise, né? Ou literários, vamos dizer assim, né? Todos os recursos literários disponíveis para o Hipótales, ele utilizava. Inclusive, nesse último caso das composições, vai estar em questão aí aquilo que em retórica vai ser chamado do encômio, né? Do elogio a alguém. Por isso que o Ctesipo ainda vai fazer agora uma referência a esse tipo de cântico em vista, sobretudo, do elogio que ele produz. Então, o elogio, como sendo a raiz que dá origem à retórica, né, o gênero do textual que dá origem, propriamente dita, à retórica, tem a ver exatamente com o elogio, né, os panegíricos aí, né, como no caso da Fernanda nos indicando, né? Então, essa ideia do elogio está muito centrada nessa ideia dos cânticos que o Hipótales fazia para Ulisses. Então, veja que, em certa medida, o Hipótales passa por todas as possibilidades de composições literárias, né? Isso é sugestivo porque nos indica como é que Hipótales era, em alguma medida, versado nessas artes. E como é que o Platão, logo ao início do diálogo, está tentando mostrar para a gente qual vai ser o lugar dessas composições, tá? Me parece que essas primeiras conversas que o Sócrates está tendo com o Hipótales é uma tentativa que o Platão está fazendo de colocar no seu devido lugar essas composições literárias, né? E a gente vai tentar entender qual é esse lugar. Então, o Ctesipo está reclamando aí, inclusive, das composições, e ele termina. Porém,
o que chega a ser intolerável e pôr-se a cantar em louvor, cantar em louvor ao seu amado, com aquela voz admirável que somos obrigados a suportar, né? Imagine quanto era admirável a voz do Hipóteles. No entanto, agora ficou corado a uma simples pergunta de tua parte. Então, o espanto do Ctesipo, né, é o que ele está descrevendo aí, né, como o espanto dele, é que o Hipóteles é absurdamente enlouquecido, discursivamente, literariamente, em falar do seu bem-amado. E numa perguntinha que o Sócrates faz, quase a sangue frio, vamos dizer assim, né? Diretamente, quase a sangue frio, o que o Hipóteles faz? Ele se envergonha. Né? Então, isso para o Ctesipo está parecendo uma loucura. Né? Ele não está batendo bem da cabeça, como ele vai falar lá na frente. Em última análise, esse tipo de espanto é o que traz o Ctesipo para o diálogo. Tá? Então, lembrem sempre que a filosofia começa com espanto. Para a gente poder conhecer algo, é necessário que alguma coisa nos surpreenda, é necessário que alguma coisa nos espante. O que espanta o Ctesipo é exatamente o comportamento do Hipóteles, e não o comportamento de amante, mas sim o comportamento envergonhado frente ao filósofo. E essa é, talvez, a grande questão aí apresentada por essas cenas iniciais. Em que medida, né, esse comportamento envergonhado do amante frente ao filósofo denuncia um determinado tipo de postura do próprio filósofo também frente a outros amantes. Tá? Então, fiquem em suspenso aí essa questão. Ao que parece, disse-lhe, esse Lysis é algum adolescente, né? Adolescente aí não é o pais, em grego tá neos, né? Então ele é como se fosse um jovem, tá? Então é esse daí que está bem na fase da puberdade mesmo, tá? Não jovem já, 15, 16 anos, mas na fase da puberdade, 14, 13 anos por aí. Suponho isso porque, ouvindo-lhe o nome, não o relaciono com nenhuma pessoa do meu conhecimento. Tá? Vocês vão ver toda hora, em alguma medida, o termo saber, conhecer, aplicado pelo Sócrates. A primeira foi, eu quero conhecer a sua opinião, Hipóteles. E aí veja que o Hipóteles nem precisa responder, porque só pela fisionomia o Sócrates percebe qual é a opinião do Hipóteles, tá? Então, essa é a primeira coisa. Agora, ele não conhece esse adolescente. A princípio, lhe parece ser muito jovem, o garoto, exatamente porque ele ainda não o conhece. Então, isso já diz para a gente como é que o Sócrates era bastante bem conhecedor, né, dos pais, né, que existiam, de todos aqueles jovens, né, que existiam na Atenas, e como é que esse jovem, por ter um nome aí que o Sócrates não recorda, parece ser um jovem muito recente ainda, né? Recém-ingresso aí, vamos dizer, na comunidade dos jovens, né? Suponho isso porque, ouvindo-lhe o nome, não o relaciono com nenhuma pessoa do meu conhecimento, tá? E aí, conhecimento é agnoi, né? De gnosis, né? De gnoi. É que realmente, replicou isso o Ctesipo falando, o designam pelo prenome, conserva ainda o nome do pai, que é muito conhecido, mas tenho certeza de que não podes deixar de conhecê-lo de vista. Então, se o Sócrates não recorda do nome, porque, na verdade, geralmente usam o prenome para poder chamar o Lysis, ele vai conhecê-lo à vista. Né? Assim que o Sócrates conseguir ver o menino, certamente ele vai reconhecê-lo. Tá? Isso aí é bastante sugestivo em termos de teoria do conhecimento, tá? Mas a gente não precisa aprofundar isso agora. Só estou trazendo aí para vocês verem como é que o Platão está jogando com essas ideias. Tá? Pelo rosto, não há quem não o identifique. Tá? E o que é o rosto? Exatamente a aparência. Né? Lembrem lá que eu falei da questão da doxa, né? A doxa, a opinião, aquilo que lhe parece ser. Então, em certa medida, o que está em jogo aqui na gnosis? Né? É um conhecimento dado por aquilo que as coisas nos parecem ser. Tá?
e aí muito próximo, inclusive, da própria opinião. Mas tenho certeza de que não pode deixar de conhecê-lo de vista, pelo rosto não há quem não o identifique. Informa-me, então, pedi-lhe, de quem é o filho. É o primogênito de Demócrates, de Exone. Né? Então, esse é o pai aí do Lises, e, portanto, era por esse nome que ele era conhecido. Né? Ótimo, Hipóteles, vai dizer o Sócrates. Que amor nobre e moço vieste achar aqui. Então, muito provavelmente o Sócrates deve ter identificado pelo nome quem era, de fato, o garoto. Tá? Então, é um amor, né? Ton erota, é um amor muito nobre e moço. Então, veja aí que a expressão aqui, então, é kalos, e como é que, de fato, né, isso responde à pergunta do Sócrates por saber quem era o mais belo, né, e, portanto, quem era o mais nobre. E, em certa medida, isso responde satisfatoriamente à pergunta do Sócrates, e ele faz, inclusive, um elogio ao Hipóteles, né, dizendo, de fato, que amor nobre e belo você tem, exatamente porque você dedica esse amor a esse tipo de jovem. Mas conta-me também o que costuma dizer aos presentes, para que eu veja, mais uma vez aí, ó, para que eu veja se sabes como deve o amante referir-se ao amado, quer o faça a ele mesmo, quer se dirija a outras pessoas. Então, ele interpela aí, mais uma vez, agora o Hipóteles, perguntando como é que o Hipóteles agora se pronuncia diante do garoto, né? Ou em vista do garoto, né? Já que esse garoto é, de fato, uma alma nobre, né? E bela, como é que o Hipóteles, então, se comporta diante ou perante ou em relação a esse garoto, né? E o que ele pede, né? Diga-me como você fala, né? Como ele diz aí, Ana, me conta também o que costumas dizer aos presentes, para que eu veja se sabes como o que o amante deve dizer ao amado. Então, dado o saber do Sócrates, ou seja, o saber erótico dessa relação que deve ser estabelecida entre o mais velho e o mais novo, o mais novo, o mais jovem, dada esse conhecimento que o Sócrates possui, ele sabe também qual é a melhor maneira de se aproximar desses jovens. E dada a melhor maneira de se aproximar desses jovens, que ele possui como conhecimento, ele pede que o Hipóteles lhe diga como é que ele faz. Por quê? Porque ele vai conseguir examinar, a partir daquilo que ele vai conhecer, né, ele vai conseguir examinar se de fato o Hipóteles está agindo bem ou não. Né? Condensada aqui, você tem praticamente toda a fundamentação da ética em filosofia. Basicamente, a ética em filosofia destina-se exatamente a isso. Em primeiro lugar, conhecer como são os homens. Em segundo lugar, conhecer como eles se relacionam. Em terceiro lugar, estabelecer como eles deveriam se relacionar para se relacionar bem. Né? Ou seja, em vista daquilo que seria o melhor possível. E dada essa relação em vista do melhor possível, na relação entre os seres humanos, poder examinar quando é que isso acontece ou não. Perceberam isso? Ô César, Diga. isso tem a ver um pouco com aquela diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Diga-me como se relaciona com aquela pessoa que eu te direi como é que você, adequado ou inadequadamente, obtém esse conhecimento acerca dessa pessoa, acerca do saber. Tem a ver um pouco com isso? Me pareceu interessante, né? Porque esse ditado, né? Ele ilustra muito aquilo que eu estava falando sobre a questão dos amigos e inimigos, né? Lá no início, em termos de política. E, portanto, essa ideia de o nós contra eles, né? Ou de nós versus eles. Por quê? Porque diz respeito à ideia de agrupamento.
todos os seres humanos, né, todas as sociedades de modo geral, elas se constituem por meio de agrupamentos, né? Então os grupos vão se juntando, determinados grupos vão aumentando, às vezes grupos vão se reunindo em um determinado território e às vezes vão entrando em discórdia até que eles conseguem entrar num acordo e fecham um determinado território e assim sucessivamente você vai tendo aí a instauração das sociedades. Então, basicamente, a ideia é de que os seres humanos precisam desses agrupamentos para sobreviver. Então, dada a ideia da necessidade do agrupamento, portanto, a necessidade da política ou da sociabilidade, vamos dizer assim, né, em última análise, do ser humano, em última análise também, esses seres humanos são definidos pelos tipos de seres humanos com os quais eles se relacionam. Percebe? Então, se a primazia do processo de construção desses agrupamentos se dá pelo saber que corresponde à dicotomia entre amizade e inimizade, ou seja, aqueles que são próximos a mim, ou aqueles que são distantes de mim, aqueles que são nós contra aqueles que são eles, né? Enfim, todos esses tipos de dicotomias que você possa fazer. Ou então, até em termos gregos também, né? Lembrem lá que os gregos chamavam todos aqueles que não falavam a língua grega de bárbaros, né? A ideia do bárbaros, né, em grego, é exatamente aquele que não comunga da nossa comunidade. Portanto, não comunga da nossa língua, não fala a nossa língua. Olha como que isso é forte, inclusive, para determinadas concepções que a gente tem hoje, né? Parece que esse tipo de postura de outra pessoa que está num outro grupo político, por exemplo, ele não fala a nossa língua, né? Como assim eles conseguem colocar argumentos desta maneira, né? Que tipo de coisa eles têm na cabeça quando eles defendem tal coisa? Percebe? Como a gente ainda lida com isso no nosso dia a dia. Por quê? Porque a ideia desses ajuntamentos, dos agrupamentos, tem a ver muito com essa formulação de uma dicotomia entre amigos e inimigos. Por isso que me parece que esse diálogo é central, inclusive, para a questão da política também, né? Não só em termos de educação, mas em termos, e, portanto, de filosofia, mas em termos de política também, porque diz respeito exatamente a como é que nós vamos nos ajuntando com os outros, né? Então, é bastante significativa essa frase. De fato, quando você pensa, né, diga-me conhecendo, saberei quem és, no fim das contas é dizer que os agrupamentos muitas vezes dizem sobre aquilo que as pessoas escolhem, né? É claro que você às vezes está num agrupamento que você não escolhe determinadas opiniões que aquele grupo defende, né? Ou determinados comportamentos que aquele grupo defende. Você às vezes está lá ou por uma determinada conveniência, ou por uma determinada necessidade. Mas boa parte daquilo que nós escolhemos em termos de agrupamento dizem respeito, sim, àquilo que nós elegemos como sendo fundamentais para a nossa convivência, né? E por isso é bastante significativo, né? Aquelas pessoas que nos circundam, aquelas pessoas com as quais nós convivemos, né? Deixa eu ver o que o Bruno falou aí. Não fala a nossa língua, não se comporta como nós nos comportamos. Exatamente. Essa é a ideia, né? Não fala grego, ou seja, não fala a nossa língua, ou seja, não participa da nossa cultura. Ou seja, não pensa como nós. Em último caso, não participa da nossa humanidade. Isso é muito forte, né? Isso, por exemplo, aparece em Heródoto, quando ele vai falar sobre os persas, e ele tenta entender como é que funciona a cultura persa. E nesse processo de entendimento, ele formula exatamente o conceito de bárbaro, como aquele que não participa da nossa comunidade, portanto, da nossa civilização, portanto, da nossa humanidade. Pode ser um outro, e exatamente a ideia do outro deriva desse tipo de consideração, né? O outro é aquele que é estranho, que é estrangeiro a mim, né? Que é estrangeiro ao nosso agrupamento. Então, isso é de fato essencial para discussões em filosofia política, mas, sobretudo, para a gente aqui, também em termos filosóficos, porque, veja, na República, quando Platão diz que os governantes precisam ter uma compreensão para poder lidar, né, com essa distinção entre quem são os amigos e quem são os inimigos, ele diz que esses governantes vão ter um instinto filosófico. Percebe? E esse instinto filosófico é exatamente o instinto dedicado a compreender, a saber, a buscar o conhecimento que permite
separar quem são os amigos de quem são os inimigos, né? E, em última análise, o saber a ser da própria instauração da comunidade política. E por isso, não por acaso, né, o Platão coloca isso na República, tá legal? Então é bastante interessante essa ideia de ver como é que a gente está percebendo aí nessas reações do Hipóteles um determinado tipo de, né, desde o início do diálogo, um determinado tipo de pré-compreensão acerca do que significa a amizade e a inimizade. E, portanto, daquilo que aproxima os seres humanos e aquilo que afasta os seres humanos. Tá? A gente pode lidar, vocês vão ver que uma parte do diálogo vai ajudar a gente lidar com essas relações em termos de amizade e de inimizade, como em termos de proximidade e afastamento. Tá? Talvez vai ser uma ideia interessante para a gente poder retratar o que significa amizade e inimizade, e aí, mais uma vez, a ideia de proximidade e afastamento diz respeito exatamente a isso que esse ditado que o Sérgio trouxe nos sugere, né? Em última análise, as pessoas com as quais você convive, que você tem próximo, dizem muito acerca de quem você é também. Tá legal? Então, veja, o Sócrates aí coloca que, de fato, o saber que ele possui é capaz de mostrar qual é a melhor coisa a ser dita para o amado. Qual é, portanto, a melhor postura frente ao amado em termos de diálogo, em termos de intercurso, né? Por assim dizer, dialógico. Tá? E aí ele objeta, né? Sócrates objetou: dás alguma importância ao que esse sujeito está dizendo? Né? O Ctesipo aí intervém, né? E para poder fazer, em certa medida, um rebate a que o Sócrates está propondo. Dado que o Hipóteles é esse sujeito enlouquecido, né? Que só ama, que só utiliza todos os gêneros literários possíveis para poder fazer elogios ao seu amado, você ainda vai dar algum crédito ao que ele diz? Pretendes negar, perguntei-lhe, que amas o jovem a quem ele se referiu? Né? E aí, veja, de fato, o Sócrates colocando essa questão mostra, né, que não é possível negar o que o próprio corpo do Hipóteles apresentou, ou seja, e aí, claro, né, dado que o Sócrates não sabia da história, ele percebe apenas pela reação física do Hipóteles, mas o próprio Ctesipo já sabia por todas as formulações literárias que o Hipóteles já tinha feito. Isso não, replicou, porém, nego que escreva poesias ou composições em prosa em louvor do meu amado. E aí o Hipóteles, então, assume a palavra para mostrar que ele, de fato, nega que escreva poesias ou composições, mais uma vez aí, poienes ta paedica, né? Ou seja, faço composições poéticas ao meu amado, né? Ao paedica, em louvor do meu amado. Então, ele parece que ele está dizendo que ele não faz essas poesias em louvor. Dada toda aquela lista que o Ctesipo fez, a única que ele diz que não faz são poesias em louvor, ou seja, poesias dedicadas a serem encômios, a fazerem elogios ao amado. Tá? Ele não está bom da cabeça, e aí o Ctesipo intervém mais uma vez, né? Ele não está bom da cabeça, exclamou o Ctesipo. Delira e parece louco de todo. Né? O termo em grego aí, ele dá uma amenizada, vamos dizer assim, né? O Carlos do Alberto Nunes pega pesado na tradução, porque o Ctesipo diz assim, ele não está saudável. Em alguma medida, é um pouquinho mais suave do que aquilo que o Carlos Alberto Nunes está apresentando. Né? Ele não está bom da cabeça, a gente pensa logo que ele está malucão, né? E o termo que o Ctesipo usa aí no final, né? Parece louco de todo, né? É um termo que pode ser usado em grego também para raiva, né? Então parece aquele sujeito, né, que não corresponde muito ou exagera muito nas reações que ele tem frente a algumas circunstâncias, percebe? É mais ou menos essa ideia que o termo grego quer dar. Então, ele é muito reativo e é um reativo exagerado, né? Vocês já viram, né? Esse tipo de pessoa que às vezes, está muito apaixonada por determinado tema, ou por determinada pessoa, ou por determinada coisa,
como é que ela fica bastante reativa e exagerada quando significa falar sobre esse tema, né? Então, você já deve ter esse tipo de experiência, e é exatamente isso que o Ctesípo está querendo indicar aqui, como uma crítica ao que o Hipóteles está dizendo, né? Você está dizendo que não faz elogios por meio de poesia ao seu amado, e você dizer isso é sinônimo de que você está enlouquecido, né? Está exagerando. E, em última análise, você não está saudável. Tá? Delira aí, o termo em grego é um termo para tolo, né? Então parece que ele está tolo. Tá? Ele é um tipo de caracterização de alguém que não está no seu juízo perfeito, percebe? Porque a ideia de juízo é importante. Lá, dada a doxa, né, a questão da doxa que o Sócrates levanta, o Sócrates queria saber a doxa, né, ou seja, o juízo que o Hipóteles faz sobre quem é o mais nobre daquele lugar. E o que o Ctesípo está mostrando é que não parece ser digno de crédito a palavra do Hipóteles, porque ele vai indicar uma única pessoa que é exatamente aquela pessoa que ele ama, e, portanto, ele não estaria no seu juízo perfeito para poder emitir uma determinada opinião válida acerca dessa situação. Percebem que tem um contexto aí de conhecimento que está por detrás e que está, de alguma maneira, colocando as peças em jogo para a gente poder perceber como é que funciona a filosofia nessa dialética, tá legal? Diz aí, Sérgio. Mas a ideia aí parece de estar apaixonado. Isso. E tira a paixão, tira qualquer critério de verdade quem fala. Você está apaixonado com esse cara. Falar por interesse próprio. Sim. E aí, veja, não tem nada a ver necessariamente com estar louco, né? Ou então com estar doente. Você pensa assim, quando ele fala não está saudável, né? O termo em grego aí é hiagnei, né? Que vem de higia, né? Que dá o nosso higiene, né? Com H em português, que também é o termo que vai originar o contexto médico, né? A iatria, né? Todos esses termos dizem respeito exatamente à saúde. Então, quando ele diz que ele não está com saúde, a gente pensa logo em doença, né? Então, a ideia do amor como uma doença, ela permeia o Fedro, ela permeia o banquete, né? Aparece de vez em quando essa ideia de que, de certa maneira, aquele que está apaixonado pode ser colocado no âmbito da doença e no âmbito da loucura. Tá? Que seria, portanto, uma ideia que diz respeito a um determinado tipo de juízo que está, de algum modo, perturbado. Então, ele está perturbado no seu juízo por causa desse objeto. Isso com certeza. Com certeza. O Bruno falando aí que eu estou apaixonado pela filosofia do Sócrates há muito tempo. Isso com certeza. E talvez o meu juízo não seja tão perfeito com relação a isso, né? Sou suspeito sempre de falar, por isso que eu gosto sempre de falar essa frase, né? Sou suspeito de dizer. Porque, em última análise, é isso. Me parece que o que o Ctesípo está indicando, né? Olha só, o juízo dele não é perfeito, ele não é o que a gente poderia chamar hoje de objetivo, tá? O juízo dele não é objetivo. Ou, a gente poderia chamar também, o juízo dele não é imparcial. Olha como que essa discussão é atual, né? E esse tipo de juízo não é imparcial. Você pode ainda perguntar, né? Que tipo de opinião, portanto, seria imparcial? Seria daquele desprovido de amor? Portanto, desprovido de eros? Mas eros é exatamente aquilo que infunde nos seres humanos a centelha divina, né? Ou seja, a doença e a loucura vinda do amor, né, vinda dessa paixão, ela não é uma loucura menor. Na verdade, ela é uma loucura maior. Ou seja, ela coloca esse tipo de ser humano em um outro patamar. Então, Sócrates, como é um conhecedor, né, do Eros e do funcionamento do Eros, ele toma com muito crédito exatamente a opinião daqueles que amam, ao contrário do que acha o Ctesípo. Estão percebendo aí nessa jogada? Essa jogada que o Platão está mostrando para a gente é para colocar em questão exatamente qual é o papel do Sócrates enquanto filósofo e, portanto, daquele que é detentor do conhecimento acerca do Eros,
acerca das coisas do amor, exatamente para mostrar que a posição do Sócrates é tomar em consideração o juízo, a opinião daquele que ama. Porque é a opinião daquele que ama que, de fato, está imbuído do que há de melhor em termos de ser humano, ou seja, está imbuído da presença divina de Eros, né? E, portanto, de fato, está em muito melhor companhia do que aqueles que, teoricamente, né, poderiam ser chamados de que fazem um juízo objetivo e imparcial. Perceberam aí como que tem um problema? A gente vai voltar a esses problemas no próximo encontro, mas se ficou tranquilo para vocês aí esses assuntos, né, a gente pode fechar e voltar semana que vem. Tranquilo? Alguém quer falar mais alguma coisa? Pois é, não tem como não se apaixonar, né, Paty? Paty, inclusive, estudou o banquete também. Então, veja que, de fato, é um tema que obriga a gente a estar posicionado, né, a estar parcial. Inevitavelmente, a gente vai estar parcial nesse tipo de apresentação, tá? E a ideia é essa mesmo, né? A gente não tem que esconder a parcialidade, não. O que o Sócrates pretende aí com essa fala, inclusive na sequência, vai ser mostrar que o Ctesipo está imaginando que é possível, né? Você ter aí juízos imparciais, juízos não imbuídos de amor, como sendo melhores em termos de avaliação, né? Mas, na verdade, a melhor avaliação vai ser dada exatamente por aqueles que amam, tá legal? E a própria frase do Sócrates na sequência vai indicar exatamente isso, né? Que é preciso que a gente conheça exatamente aquilo que diz respeito a quem ama. Tranquilo? Ficamos por aqui, então. A gente parou aí em 205b, tá? Na próxima semana, a gente retoma aí essa leitura, para vocês verem, afinal, o que é que o Sócrates vai querer saber a partir dessa configuração da paixão do Hipóteles, né? E, de fato, por que é tão interessante para o Sócrates conhecer um pouco melhor da alma desse amante, tá legal? Até semana que vem, então, pessoal. Obrigado pela presença de todos e até lá. Muito bom, César. Tchau.